Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Estamos começando mais um GeoExplica, o quadro onde a gente escolhe um tema da geografia e explica para vocês. Mais simples impossível. Hoje nós vamos falar de Lua, pessoal. O que é a Lua? Então vamos entender lá. A Lua é o satélite natural da Terra. Por que ela recebe esse nome, satélite natural? Porque ela orbita ao redor do nosso planeta. E aí, neste movimento de orbitar ao redor da Terra, tá? Ela torna-se o nosso satélite natural. E aí, juntamente com isso, nós temos dois outros movimentos. Então, a Lua tem a rotação, a revolução e a translação. Por que a gente deixou separadinho aqui? A rotação e a revolução, pelo fato da Lua estar muito próxima da Terra, certo? Lembrando que a gente tem um esqueminha aqui fora de escala, tá, pessoal? Se a gente fosse fazer ele em escala, não ia caber no quadro, obviamente, tá? Então as distâncias aqui, elas não são as distâncias proporcionais à realidade, e nem os tamanhos, tanto da Terra, quanto do Sol, quanto da Lua. É para você entender mesmo, para você poder visualizar, tá? Como a Lua está muito próxima da Terra, ela leva o mesmo tempo para dar uma volta em torno dela mesma e uma volta ao redor da Terra. Portanto, 28 dias, que é o que a gente chama de mês lunar, ou 4 semanas. Por isso, tem um lado da Lua que sempre está escondido da Terra, que é o que nós chamamos de face oculta da Lua. Isso já instigou muita gente, inclusive uma banda de rock muito famosa, o Pink Floyd, que fez lá o Dark Side of the Moon, certo? Bom, além dessa relação com o rock, né, a face oculta da Lua é uma face que nunca pode ser vista da Terra. O que a gente não pode confundir? Muita gente fala assim, nunca pode ser vista da Terra porque é a fase que a gente não vê a Lua, né, a Lua nova, certo? Errado. Porque como o movimento dela em torno do seu próprio eixo e o movimento da Terra, eles são concomitantes, ou seja, eles ocorrem juntos, um lado da Lua realmente nunca pode ser visto da Terra. Beleza? Mas vamos lá então para o que importa mesmo, que é o quê? As fases da Lua. E aí, como que eu identifico as fases da Lua, Vinão? É muito simples. Você sempre vai olhar qual é a face da Lua que está virada para o Sol. Então aqui, ó, nesta primeira Lua, eu tenho esta face virada para o Sol. E a face que está virada para o Sol não está virada para a Terra. Então, neste caso, a Lua não está refletindo a luz do Sol sobre a Terra. Então, eu tenho o que nós chamamos de Lua nova. Agora, olha que interessante. A posição oposta à Lua está o que, pessoal? A Lua está virada para a Terra e para o Sol. Portanto, a fase é a fase cheia, porque a face da Lua que está virada para a Terra também está virada para o Sol. Então ela reflete a luz solar. Agora, bem importante, onde vai ser a crescente e onde vai ser a minguante? Funciona assim, pessoal. O movimento da Lua ao redor da Terra, ele ocorre no sentido que anti-horário. Portanto, se ele ocorre no sentido anti-horário, esta é a Lua nova, esta é a Lua cheia. Qual é a Lua que vem antes da cheia e depois da nova? A Lua crescente. Certo? Portanto, esta daqui só pode ser a Lua minguante. E aí, rapidinho, muito simples, você conseguiu visualizar as 4 fases da Lua, certo? Apenas observando a face da Lua que está virada para a Terra e para o Sol. Agora eu quero que você perceba mais um detalhe importante. Percebe que aqui há um alinhamento dos astros? Concorda comigo? Então, pode ser que um astro acabe ocultando o outro. Neste caso aqui, na Lua nova, se houver um alinhamento perfeito entre Sol, Lua e Terra, o que acontece, pessoal? Eu tenho um eclipse solar. Por que eu tenho eclipse solar? Porque o Sol fica escondido da Terra pela Lua,
certo? Então eu tenho o eclipse solar, que ele sempre vai ocorrer na lua nova durante o dia. Por que é raro o eclipse solar? Por dois motivos. Primeiro, eu tenho que ter um alinhamento perfeito entre os três astros. Além de eu ter esse alinhamento que propicia o eclipse, a Lua é muito menor que o Sol e muito menor que a Terra. Então ela vai projetar a sua sombra sobre a Terra. E aí é um fenômeno raro. Agora, note que aqui a Terra esconde a Lua do Sol. Então eu tenho um eclipse lunar. Tudo bem? Certo? Porque a Lua fica escondida. Agora, preste muita atenção. Na lua cheia, durante a noite, eu tenho eclipse lunar. O eclipse lunar ele é mais comum que o eclipse solar. Por que o eclipse lunar é mais comum que o eclipse solar? Por uma questão bem simples, pessoal, que é a seguinte, tá? A Terra é muito maior que a Lua. Como a Terra é muito maior que a Lua, é muito fácil para a Terra esconder o Sol da Lua, ou a Lua do Sol, se você preferir falar assim. Certo? E aí, então, eu tenho o eclipse lunar com uma frequência maior do que o eclipse solar. Agora, maré, Vinão. Então, maré é bem interessante se a gente for parar para pensar. Perceba que aqui eu tenho o mesmo alinhamento que eu descrevi quando eu falei dos eclipses. Então, a força gravitacional é maior. Então, na fase 9 e na fase cheia, eu tenho a maré viva ou de Cisígia, tá? Maré viva ou Cisígia. Aqui também. Maré viva ou Cisígia, certo? Aonde eu tenho uma força gravitacional maior e aí eu tenho uma amplitude maior de maré. Você vai falar assim para mim, então é quando eu tenho a maré alta. Não, eu vou ter a maré alta e a maré baixa em qualquer fase da Lua. Só que na maré viva ou Cisígia, a amplitude é maior. Então a maré alta acaba sendo mais alta. Agora, na lua minguante e na lua crescente, eu não tenho alinhamento. Então, não soma a força gravitacional. Então, aqui eu vou ter a maré morta ou maré de quadratura, que é uma maré com uma amplitude menor. Aqui também eu tenho a maré morta ou quadratura, que é uma maré com amplitude menor. Certo? E para fechar, para o nosso vídeo não ficar longo demais e você perder o interesse, apesar de ser um assunto muito interessante, aqui os astros estão alinhados e as gravidades se somam, dando ao que nós chamamos de conjunção. Então aqui a maré viva ou Cisígia vai ser ainda mais alta. Aqui os astros estão alinhados, mas a Terra está aqui no meio, então eu tenho o que nós chamamos de oposição. Então, a gravidade se soma, mas não se soma tanto quanto na conjunção. Este foi o nosso GeoExplica de hoje, falando da Lua, dos movimentos, das fases, dos eclipses e das marés. Valeu, pessoal! Ótimos estudos! Até a próxima!